Eu gostaria de ter mais tempo, como eu falei para vocês na última aula, para a gente explorar um pouco mais a fundo os conceitos que a gente está vendo, né? Os conceitos lá do empreendedorismo e tal. Então, é por isso que eu trouxe para vocês uma forma como meio de palestra, assim. Então, era uma palestra lá que eu dei na Semana da Engenharia Mecânica, na UDESC, e eu acabei modificando isso, então, para se tornar numa aula e trazer a experiência que eu tive para vocês, e principalmente ali as partes das ferramentas, né? Então, entender que existem os programas de aceleração, entender o conceito básico do desenvolvimento de novos negócios. Então, a instituição pede que a gente tenha aí pelo menos uns 2 exercícios avaliativos. Então, eu já criei o primeiro exercício avaliativo, já está lá no Moodle para vocês estarem resolvendo, para vocês entregarem essa semana. Eu acho que eu coloquei até o fim dessa semana. Por quê? Porque até o dia 22 da semana que vem, a gente tem que fazer o nosso próximo exercício avaliativo, que é referente às coisas que eu vou passar na aula de hoje e na aula de sexta-feira. Nós vamos ter aula sexta-feira também. Eu coloquei prazo de 1 dia só. Ah, tá. Talvez eu tenha colocado prazo de 1 dia, porque... Deixa eu olhar aqui. Bom, vocês acham que vocês... É porque, assim, eu estendendo o prazo, geralmente o pessoal faz no último dia. Então, é por isso que eu coloquei o prazo de 1 dia só. Alguém tem algum problema em resolver isso até amanhã? Professor, nenhum não. Tá. Então, legal. Eu vou estar lendo o exercício para vocês hoje aqui. E aí eu dou uma explicada básica aí do que eu estou esperando nessa resolução desse exercício. Assim, eu começo de praxe dizendo que não gostaria que vocês literalmente copiassem um do outro, né? Então, discutir sobre o exercício e chegar a conclusões de forma conjunta, eu acho que é muito válido. É mais válido que uma prova sozinho, né? Eu, como professor, penso isso. Se começar a ter muitas respostas iguais, tal, aí, infelizmente, vou ter que tomar alguma atitude, né? De talvez dividir a nota entre as pessoas que copiaram e colaram, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ali, porque aí, de fato, não aprenderam nada. Mas, assim, vocês podem usar todo o material que vocês têm, vocês podem discutir entre vocês podem, se quiserem, procurar alguma coisa lá no Google, tal, fiquem à vontade. Mas o exercício avaliativo é bem tranquilo. Então, assim, apesar das questões serem longas, por que eu trouxe questões longas? Porque a gente precisa entender e interpretar as questões, né? Isso é importante para vocês como um todo. Vai ser importante na vida profissional, vai ser importante no vestibular, vai ser importante no Enem, assim sucessivamente. Então, a questão ela é grande porque ela é contextualizada, mas, de fato, ali os conteúdos que tem ali são conteúdos que a gente discutiu aqui. Então, a primeira coisa a prova tem o exercício avaliativo tem 4 questões. Vocês escolham só 3 para responder. Vocês não precisam responder as 4 questões. Escolham as 3 que vocês acham que sabem melhor e respondam elas. Então, primeira questão. Imagine que um aluno do 3º ano do curso técnico integrado em mecatrônica do Instituto Federal do Paraná, que não participou das aulas de administração e empreendedorismo, pensa que teve uma ideia genial de um novo negócio. O aluno acredita que essa ideia se tornará uma startup de sucesso que irá revolucionar o segmento de mercado que essa nova empresa vai atuar. Além disso, julga a nova ideia muito boa. Tão boa que tem medo que irão copiá-la e opta, então, por não compartilhá-la com ninguém. Assim, começa a desenvolver esse novo produto sozinho, dentro do seu quarto, pensando que é tipo uma coisa de programação, assim, por diversos meses. Então, você acredita que ele terá sucesso nesse novo empreendimento? Justifique. Então, a gente discutiu muito isso daqui em sala de aula, né? O que significa estar dentro da caverna, aquilo que eu falei para vocês. Então, achar que o empreendedor sozinho, sem conversar nada com ninguém, vai desenvolver uma coisa muito incrível. Já aconteceu, mas a exceção não é a regra. A regra, né, a gente diz que as coisas têm que ser compartilhadas, que a gente tem que conversar com os outros. Então, por que se essa pessoa estiver dentro do quarto sozinho, não vai conseguir chegar aonde precisa? Aqui vocês podem explorar tudo que a gente falou em sala, como é importante validar os problemas, como é importante entender a parte do problema antes de partir para o desenvolvimento da solução, como para entender isso a gente precisa conversar com várias pessoas, a gente precisa participar de programas de aceleração, assim sucessivamente, coisas que a gente discutiu muito em sala de aula. Beleza, alguma dúvida em relação a essa aí, questão 1? Tranquilo, né? Aí a questão 2 meio que complementa, né? No início de um processo de desenvolvimento de um novo negócio, o foco da equipe deve ser no desenvolvimento da solução ou no entendimento do problema que a empresa irá solucionar? Justifique. Então foi o principal ponto que a gente falou da última aula. A gente precisa lá focar no problema, a gente precisa focar
em entender de fato o problema. E por que é importante focar no problema e não focar em desenvolver a solução? Primeiro, porque a gente precisa ter certeza de que as pessoas vão entender, a gente vai entender o problema que as pessoas têm, a gente vai conhecer. E quando a gente for desenvolver uma solução para aquele problema, a solução de fato vai resolver o problema daquelas pessoas. Então é mais ou menos nessa linha a resposta dessa questão 2. Questão 3. Durante o desenvolvimento da solução, é comum que uma nova empresa, startup, desenvolva um produto mínimo viável, que é o MVP, né? A gente falou na última aula. Então, o MVP é um produto mais simples que entrega a proposta de valor desse novo negócio para os clientes futuros. Qual dos dois gráficos representa melhor como deve ser o desenvolvimento desse MVP? O A ou o B? Então, de novo, a gente falou isso aqui na última aula também. O A, eu botei aqui, é como se, de novo, fosse um empreendedor sozinho dentro do quarto, desenvolvendo uma coisa muito grande, sem conversar nada com ninguém. Se não der certo, a queda é muito grande. Então, quando a gente está desenvolvendo lá o MVP, ou mesmo o produto como um todo, a gente tem que focar em pequenos incrementos de desenvolvimento, em pequenos ciclos de que a gente vai conversar com os futuros clientes ou com os nossos, quem quer que seja, né, com outras pessoas e tal, e entender ali se a gente está indo para o lugar certo ou não. Então, a gente tem a tendência de desenvolver pequenos passos, né? São pequenos degraus que a gente vai desenvolvendo até chegar naquela solução final como um todo. Beleza, gente? Tranquilo também, né? E a última questão, então, considere que uma startup desenvolveu um novo aplicativo e lançou seu produto na Play Store do Google para download. Ao realizar o levantamento das métricas desse aplicativo, a equipe calculou que o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, é por volta de R$100 por cada cliente. Então, para eu conseguir um cliente, a empresa gasta R$100. A equipe descobriu também que a cada 100 downloads feitos do aplicativo, ou seja, a cada 100 clientes conquistados, então se gastou ali R$100 vezes 100 clientes para se conquistar esses clientes, apenas 10 pessoas ainda estão utilizando esse aplicativo de forma gratuita depois de uma semana. Então, a gente perdeu lá 90% da nossa base após uma semana. Além disso, a equipe estima que apenas uma pessoa, de fato, vai pagar o valor da assinatura do aplicativo, que é de R$30 por mês. Esse negócio é viável? Justifique. Então, o que está descrevendo aqui é descrevendo o que aconteceu lá com a minha startup, quando eu falei no final da aula passada para vocês, né? Então, se a gente multiplicar aqui R$100 por 100 clientes, quantos R$1.000 a gente gastou para conquistar esses 100 clientes aqui? Então, 100 vezes 100 vai dar 10 mil, né? Isso aí, 100 mil, 10 mil. Então, eu gastei R$10.000 para conquistar 100 clientes. Depois de uma semana, eu só tenho 10 pessoas ainda usando esse aplicativo de forma gratuita. E depois disso, a equipe estima que só uma pessoa vai pagar a assinatura do aplicativo, que é de R$30 por mês. Então, eu gastei R$10.000 para conquistar esses 100 clientes e depois ali de 7 dias ou um pouquinho mais, 10 dias, eu vou ter uma pessoa pagando R$30 por mês. Então, gastei R$10.000 no mês e tem uma pessoa pagando R$30. Esse negócio é viável ou não é viável? Então, vocês avaliem e façam a justificativa de vocês. De novo, isso daqui são métricas que são muito comuns no mercado. Então, a taxa de conversão, tradicionalmente, é de 1%. Então, a cada 100 pessoas lá que a gente conquista, tal, que continua utilizando isso, eu digo para vários outros segmentos, vários outros produtos, vários outros aplicativos, é realmente de 1 para 100. Né? Então, isso aqui reflete mais ou menos não, mas de forma muito, muito real o que acontece no nosso no dia a dia do desenvolvimento de... Beleza. Professor, nessa 4, se eu der uma opinião meio boba, tipo, não vai falir, pode usar na resposta sim? Não, tem que justificar, né, gente? Pode demonstrar matematicamente, sim. O objetivo é saber se é viável ou não. Então, não adianta vocês me falarem, não é viável. Não é uma resposta, entendeu? É uma opinião. Não é viável por tal motivo. Então, professor, eu fiz umas contas lá, falei, por exemplo, eu dei um exemplo lá, do tanto de tempo que ia demorar para se pagar, uns negócios assim que eu falei. Tá. Que, tipo, não ia gerar lucro e Isso. também não tá tendo... Ah, é que eu tô falando a resposta. Não, mas... é o Alisson, né? Alisson, tu respondeu no próprio Moodle, né? Isso. Tá, tudo bem, pode ser.
É melhor se tivesse... Bom, mas pode ser. Vocês podem... Não tem problema. Vocês respondam lá como vocês pensam ou não. Mas sim, é isso aí, Edson. A tua forma de pensar na resposta está se encaminhando para o caminho certo. Ah, vou pensar quanto é que custou, quantos meses eu teria que ter um cliente para se pagar isso ali. E assim, isso a gente está vendo um mês só aqui. Mas isso aqui acontece mês após mês. Né? Então, se esse mês... Mas isso não faz parte da resposta, tá? Vocês não precisam pensar a longo prazo. Vocês podem fazer uma análise mais simples. Mas aconteceria de novo. No próximo mês, eu teria que adquirir mais 100 clientes. Eu ia gastar mais 10 mil reais, daí ia ter mais um cliente. Entendeu? Então, o negócio é acumulativo. Mas a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Assim, eu acho que fica claro que dá para entender ali que o negócio não vai dar muito certo, né? Mas você tem que justificar o porquê. Gente, mais dúvidas em relação à avaliação? É isso? De boa, professor. Beleza, fico feliz. Então, como eu falei, né? O nosso objetivo aqui, eu não faço prova para ferrar aluno, não é o meu perfil de ser professora, eu só quero saber se vocês entenderem. Fazendo caderno, com certeza, Thiago, e letra bem bonita, hein? A caneta, não me venham com lápis, porque lápis não dá para ler, não. E se eu não entender a letra, vai dar errado, hein? Então, é isso aí, gente. Beleza? De novo, a prova é isso daí. Ah, professor, estou com dúvida, não sei o quê. Manda lá um e-mail para mim, a gente dá uma discutida, tal, se tiver dúvida. Se quiser marcar um horário de atendimento, hoje à tarde, hoje à noite, hoje à tarde eu vou estar no médico, mas hoje à noite. Eu não uso Linux, não, tá? Eu uso... O meu computador é um Mac, então aí eu uso o sistema operacional da própria Apple. Beleza, gente. A gente encerrou essa parte de empreendedorismo. Do que eu tinha para passar para vocês. Provável que ano que vem vocês vão ter um outro professor que vai complementar tudo isso que está sendo falado aqui, tá? Então fiquem tranquilos. Eduarda, sem problemas. Ah, ela saiu da reunião. O que eu falar aqui ela não vai nem ouvir. Então, se alguém tiver ali, eu não sei se vocês têm um grupo da sala ou o WhatsApp da Eduarda, diz para ela ficar tranquila, tá? Essa aula está sendo gravada, ela pode assistir depois. Só ela entender que lá tem uma avaliação para ser respondida e eu vou dar a presença para ela sem problemas, tá? Eu acabei de ver que ela caiu de novo. Beleza, gente? Bora lá, então. Então, a gente viu uma parte aí que era a parte de empreendedorismo, desenvolver novos negócios e tudo mais. Beleza. Mas e como é que é o outro lado? Como é que funciona dentro de uma empresa? Então, vamos esquecer startup aqui. Vamos esquecer desenvolvimento de novos negócios. Vamos ver agora, professor, como é que funcionam as grandes organizações? E eu não estou falando aqui dessa linha voltada para desenvolvimento de software. Então, a gente vai esquecer Google, a gente vai esquecer Facebook, a gente vai pensar aqui em empresas tradicionais que fazem parte da nossa sociedade, principalmente empresas de desenvolvimento de automóveis, que é o nosso grande foco do que vem em todo esse pensamento que é da abordagem Lean. Então, assim, tradicionalmente, numa disciplina de administração, a gente iria começar ela desenvolvendo todo o contexto histórico da administração pós-revolução industrial e desenvolvimento do capitalismo. Então, se eu tivesse tempo com vocês, eu iria fazer isso. Eu iria construir uma linha do tempo, vindo lá desde o Ford, que começou a desenvolver os seus automóveis, linha de produção, veículos todos iguais. Então, se dizia lá que um carro da Ford, na época lá dos anos 1920, 30, tu poderia escolher qualquer cor, contanto que fosse preto. Então, tem tudo, tá relacionado com esse desenvolvimento da Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo, as coisas, os transportes melhorando, então, navio, caminhão, avião, tem a ver com tudo isso. Vou ter tempo para fazer isso? Não vou ter tempo. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é o que eu diria, como é a minha área de pesquisa, então, no meu doutorado eu estou estudando isso, né, e no meu mestrado eu também estudei, e é o filé mignon, vamos dizer assim, da administração, da maneira como se pensar, na verdade. Então, eu trouxe esse recorte para vocês. Então, a gente vai estudar a abordagem Lean nessa aula e na próxima aula, e isso vai cair no próximo exercício avaliativo.
Então, vamos entender o que é abordagem Lean, o que é a manufatura enxuta, como é que a gente consegue otimizar os processos produtivos dentro das organizações. Gente, aqui é importante que vocês digam se vocês tiverem dúvidas, tá? Porque eu tenho já uma visão disso daqui, que é uma visão diferente. Como é a minha linha de pesquisa, às vezes eu estou falando coisas aqui que vocês podem não necessariamente estar entendendo. Então, é importante que vocês falem para mim e tal, etc. Tiago, pode vir sim, a gente discute sobre isso também, sem problemas. Então, vamos começar a estudar essa outra parte, que é a parte de administração e é a parte da manufatura enxuta ou abordagem Lean. Então, abordagem Lean e manufatura enxuta, elas são sinônimos. Ué? Espera aí. Vou tentar de novo. Será que atualizou o meu... Beleza. Todo mundo aí está enxergando, né? Então tá, gente. Então, Lean e manufatura enxuta, a gente pode dizer que são sinônimos. Então aqui a gente já começa a entender. A gente quer enxugar os nossos processos dentro das empresas. Um pouco do contexto histórico, da onde surgiu isso, a abordagem Lean sim. Então tudo começou lá numa pesquisa do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, uma universidade sem fins lucrativos dos Estados Unidos, entre os anos de 85 e 90, a um custo de 5 milhões de dólares. Então, imagine, a gente está pensando aqui uma realidade muito diferente da realidade brasileira, né? E que universidade vai dar 5 milhões de dólares aqui num pesquisador brasileiro para fazer uma pesquisa? Então, é diferente como funciona lá, né, gente? Foi liderado, então, por esses autores aqui, então, o Womack, o Jones e o Ross, e eles realizaram um estudo lá de benchmarking global na indústria automotiva, nas áreas de desenvolvimento do produto, gestão da cadeia de suprimentos, operações de manufatura e relação com os clientes. Então, eles queriam entender, na década de 80 e 90, o que estava acontecendo com a indústria automobilística no mundo. Então, existiam diversas grandes empresas que manufaturavam carro, mas tinha algumas empresas que se destacavam, que elas eram melhores em tudo. Elas eram melhores no desenvolvimento de produto, na gestão da cadeia de suprimentos, na operação de manufatura e na relação com seus clientes. E eles queriam entender por que tinha empresas melhores do que as outras. Eles chegaram à conclusão que os fabricantes japoneses eles estavam distantes em todos os aspectos. Então, eles eram melhores em todos os aspectos relacionados à construção de um carro. O que a gente viu da abordagem Lean, no fim, do desenvolvimento de startups, no fim é derivado disso também. Então, se utilizou esse pensamento, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, para desenvolver novas empresas também. Mas aqui é a base, é da onde veio. O resultado da pesquisa, então, foi a publicação de um livro que chama-se The Machine That Changed the World, ou A Máquina que Mudou o Mundo. Então, a história da produção Lean. E Lean vem, o que nós ocidentais chamamos de Lean, na verdade, vem derivado da palavra Lean, significa magro. Então, por que os fabricantes japoneses eles eram enxutos? Por que eles eram melhores em tudo? Então, é isso que se queria descobrir. Publicado em 1990, lá, mais de 500 mil de unidades vendidas em mais de 11 idiomas. Só isso daqui já pagou um investimento de 5 milhões de dólares da universidade lá que bancou essa pesquisa. E apareceu essa expressão, Lean Manufacturing. Então, a gente foi olhar o mundo. Como é que está o mundo no desenvolvimento de automóveis? A gente foi lá no Japão, olhou as empresas e falou, peraí, mas por que os japoneses são tão bons? Por que eles têm os melhores carros? Por que os carros é mais barato para construir? Eles têm os melhores valores de mercado? O que eles fazem que é tão diferente? Então, esse livro mostrou que existe uma melhor forma de organizar o chão, a fábrica como um todo, um sistema de produção como um todo. Então, o relacionamento com clientes, fornecedores, etc. Uma abordagem em qual os japoneses eram pioneiros. Então, a gente tem lá a principal de todas, a Toyota, e tem a Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Nissan, Honda. Então, são os carros que quebram menos, são os carros que têm o menor custo de produção, então é mais barato fazer um carro desse dentro da empresa, tem o melhor preço de venda, etc, etc. Tem as melhores tecnologias. Então, por que isso estava acontecendo? Então,
todo o mundo começou a perceber isso. Então, todas as empresas do mundo inteiro, e não só empresas que fabricavam carro, empresas como um todo, começavam a olhar isso e pensar, nossa, eles são muito bons. Como é que a gente consegue fazer isso também? Como é que a gente consegue ter um desempenho semelhante? Quais são os princípios para isso? Como converter uma organização com produção em massa em uma organização com produção em Lean? Então, aqui tem um outro conceito interessante, que é a produção em massa versus a produção em Lean. Então, tradicionalmente, nos Estados Unidos, a produção de carros lá era muito massificada. Então, se produzia grandes lotes gigantescos de carros muito, muito iguais, mesmo na década de 80. E os japoneses não. Os japoneses, eles produziam lotes menores, de carros mais variados e customizados de acordo com o que o cliente queria. Então, como é que a gente consegue fazer e trazer isso para nossas empresas também? Então, um grande benchmark foi a Toyota. Então, os americanos, principalmente, mas o mundo como um todo, bateu lá na porta da Toyota e falou, a gente pode entrar aí e ver como é que vocês fazem e o que a Toyota fez, mas é claro, vocês podem entrar aqui e vocês podem revirar a empresa de ponta cabeça. Eu deixo vocês olharem tudo que a gente está fazendo aqui. Vocês podem pegar tudo que a gente faz aqui e desenvolver para vocês, fiquem à vontade. Então foi uma ação muito legal da Toyota, porque muitas vezes as empresas elas são sigilosas, elas não abrem, né, para outras pessoas verem o que está acontecendo dentro da empresa, mas não, a Toyota foi lá e falou, nossa, não, vocês podem vir aqui. E, gente, isso aqui tem todo um contexto histórico maior, né? Tem um contexto, por exemplo, poxa, o Japão lá, depois da Segunda Guerra, teve todo... Primeira e Segunda Guerra, teve todo... os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica dentro do Japão. Então, assim... E o Japão estava completamente destruído. E como é que eles se desenvolveram tanto em tão pouco tempo e chegaram onde eles estão? Então, tem todo lá um contexto, etc. Beleza. Então, as repercussões para a Toyota, né? Então, eles perceberam que a Toyota... Então, esse conjunto de coisas que a gente chama de abordagem Lean ou manufatura enxuta, que são um conjunto, a grosso modo, se acreditou que era um conjunto de ferramentas. Então, eles pegaram isso e começaram a trazer para as empresas ocidentais aqui. Então, a Toyota fazia, por exemplo, 5S, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é uma forma lá de organizar o chão de fábrica e melhorar lá o processo produtivo. Eles usam isso, vamos usar também. Eles foram lá na Toyota e viram que eles usavam lá o Kanban, que é um negócio lá com cores e tal, para gestão de estoques, vamos usar também. E aí eles viram que melhorou o processo produtivo das empresas, então conseguiu otimizar um pouco o processo produtivo. Porém, a Toyota estava sempre melhor, sempre. Então, por mais que a gente foi lá e a gente copiou tudo que a Toyota fazia, a Toyota ainda estava melhor. Então, esse gráfico aqui mostra que as empresas fora do Japão, são as empresas americanas, europeias ou mesmo brasileiras que começaram a usar isso, melhoraram. Então, começaram a aumentar suas vendas ao longo do tempo. Mas a Toyota está sempre um passo acima, está sempre um passo à frente. Então, por que isso, né? Então, esse gráfico aqui mostra que a Toyota, lá de 2011, lá para 2012, 2013, continua sendo recorde no número de vendas de carros. Então, por que diabos a Toyota é tão bom assim? A gente foi lá, a gente viu como eles faziam, a gente trouxe isso para nossas empresas, mas a gente ainda assim não conseguiu ser tão bom como a Toyota. Então, alguns aspectos aqui do desempenho da Toyota de sucesso. Então, o lucro anual da Toyota em 2003 foi de 8,13 bilhões, maior do que a Ford, GM e Chrysler juntas. Enquanto o preço da ação dessas três grandes caiu em 2003, a Toyota valorizava ali 24% em relação a 2002. Então, valorização de 24% de ano após ano, isso aqui é quase uma startup, né? Faltou o outro. O retorno sobre o ativo, então, 8 vezes... Enfim, isso aqui a gente não precisa entrar em detalhes. Então, a Toyota tem o processo de desenvolvimento de produtos mais rápido do mundo. Então, novos carros e caminhões são desenvolvidos em 12 meses ou menos, enquanto as outras empresas levam de 2 a 3 anos. O lucro anual da Toyota em 2014 foi de 18 a 19 bilhões. Isso aqui é um dado que é compartilhado, tá? A gente todo ano se compartilha os lucros das empresas. Maior lucro combinado do que a GM e a Volkswagen juntas. Em 2015, a Toyota foi a maior fabricante do setor automotivo do mundo, vendendo 10,15 milhões de carros, contra 9,93 milhões da Volkswagen e 9,8 da GM. Então, aqui a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, se somar esse valor aqui e esse valor aqui, dá mais do que esse valor aqui. Mas como é que o lucro anual da Toyota foi maior do que essas duas? É porque o quanto a Toyota gasta para produzir um carro é menos do que as outras. Entendeu? Então, eles vendem o carro lá para a gente, sei lá, 50 mil reais.
para fabricar aquele carro, um carro da GM, sei lá, custa 30 mil reais. Um carro da Toyota, para fabricar, custa 15 mil. E eles vendem por 50 mil. Então, o custo para manufaturar o produto na Toyota é menor. Então, utilizando esse aspecto da abordagem Lean. Então, como é que a gente consegue replicar? Como é que a gente consegue fazer? Como é que a gente consegue usar isso? Nossa, eles são tão bons. Mesmo a gente tendo ido lá e copiado algumas coisas, a gente não é tão bom. O que tem por trás disso? Então, a visão da Toyota no seu sistema de produção é esse daqui, é o que a gente chama de casa da Toyota. Então, isso daqui é só uma forma de a gente ver como é que a Toyota se organiza. Então, lá na base, tem toda uma filosofia que vem lá da cultura japonesa. Eles têm processos estáveis e padronizados, fazem um gerenciamento visual, produção nivelada, enfim. Tem lá um processo de just-in-time. Tem vários conceitos aqui que a empresa da Toyota usa para ser tão boa. Quando a gente for lá e olhou, quando eu digo a gente, estou dizendo os ocidentais, então os Estados Unidos foram lá e olharam, eles copiaram só isso daqui que está circulado em vermelho. Então, eles copiaram só o tact time, fluxo contínuo, sistema puxado, eles copiaram só um conjunto de métodos e ferramentas. Então, eles foram lá, olharam o chão de fábrica e falaram, nossa, eles usam essa montoeira de ferramenta aqui, ó, eles desenvolveram isso aqui, vamos usar também, vai dar certo, vamos usar que vai dar certo. Dessa forma, então, surgiu uma onda de que para se tornar Lean ou para ter melhoria dentro do meu processo produtivo, as empresas precisavam apenas, então, copiar essas ferramentas. E eu lá olhava e falava, eles fazem assim, vamos fazer dessa forma também. Então, surgiu esse conceito de abordagem Lean ou a manufatura enxuta ser como se fosse uma caixa de ferramentas. Em que, se eu preciso melhorar alguma coisa dentro da minha empresa, eu pego é como se eu pegasse uma chave de fenda e apertasse lá um pequeno parafuso. Eu tenho que melhorar outra coisa. Eu pego um alicate, aperto outra coisa. Tal coisa. Então, aí se formou as células de manufatura. Um processo aqui de troca rápida de ferramentas, um sistema visual, o TPM, 5S, Pokayoke, trabalho padronizado, Kanban, mapeamento de fluxo de valor. Então, se achava que existia uma caixa de ferramentas Lean. Então, TPM aqui, gente, é Total Production Maintenance. Então, é uma forma de gerenciar a manutenção dentro da empresa. Então, se achava que a abordagem Lean era esse conjunto de ferramentas. Então, nossa, a nossa empresa não produz tanto quanto a abordagem Lean, mas eles produzem muito bem. Vamos pegar uma ferramenta lá, vamos colocar aqui e vai dar certo. Então, aí começou a surgir, que nem vocês estavam falando antes, que vender curso, né? Vender curso dá dinheiro. Começou a surgir essas pessoas aqui, vender curso. Então, o cara lá dizia, tu quer ser Lean? Eu vendo um curso para ti, que é uma caixa de ferramentas com um monte dessas coisas que a Toyota usa. Então, eu vou lá e vendo um curso para ti, ou um treinamento, né, de 1 ano, em qual a gente vai quebrar em 12 meses e cada mês a gente vai aprender uma ferramenta da abordagem Lean. Depois disso, vocês vão ser Lean, vocês vão estar conseguindo chegar na performance da Toyota. Se viu que isso não é real, não é verdade. Então, de novo, é aquele esquema lá do curso, né? Vender um curso é difícil levar alguém a algum lugar, né? As coisas levam tempo, as coisas precisam de entendimento mais a fundo. Então, se entendeu que, na verdade, a visão da Toyota é um pouco diferente do que se acreditava que era. Então, a Toyota em si e as empresas japonesas e a cultura japonesa, quando eles querem melhorar alguma coisa, eles não usam um conjunto de ferramentas. Eles até usam se a ferramenta servir para aquele determinado processo. Mas o que eles usam é um ciclo de aprendizagem baseado no método científico decodificado no PDCA, no qual eles planejam uma ação, eles executam essa ação, eles verificam se a ação está certa e eles tomam uma ação para melhorar aquela ação. Professor, não entendi o que é isso. Usar o método científico é como, por exemplo, a gente usa para estudar. Quando a gente tem uma avaliação, antes da pandemia, ou mesmo na pandemia, a gente vai lá e estuda os conceitos para aquela prova. Aí a gente faz a prova. E aí depois a gente verifica qual foi a nota que a gente tirou. Foi uma nota baixa? Se foi uma nota baixa, eu vou fazer um plano de ação que é, para a próxima prova, eu vou estudar mais. Se a minha nota foi alta, na próxima prova, eu estou tranquilo, vou estudar da mesma forma como eu estou estudando. Dentro da Toyota,
ou dentro dessas empresas japonesas funcionam da mesma forma. Por exemplo, eles querem otimizar o processo de montagem da porta do carro. Então, eles estão percebendo que a montagem da porta do carro está trazendo problemas para os carros em si. Eles vão lá, eles planejam uma ação de melhoria. Vamos trocar o parafuso que segura a porta do carro. Eles vão lá, trocam o parafuso e eles verificam se aquela troca de parafuso melhorou o processo ou não. Se melhorou, beleza. Se não melhorou, eles vão fazer uma nova ação. Vamos trocar por um parafuso diferente. Entenderam, gente? Esse é o método científico. É assim que as coisas na vida têm que ser pensadas. Como assim na vida, professor? Eu mesmo como professor, uso o método científico e a melhoria contínua para a maioria das coisas que eu faço na minha vida. Quando eu vou fazer uma receita de uma comida nova, por exemplo. Eu vou lá, leio a receita, faço a receita e avalio. Cheguei aonde eu queria? Não. Vou lá e tomo um plano de ação para a próxima receita que eu fizer ser diferente. Esse é o pensamento de melhoria contínua por trás da Toyota. E que as empresas aqui, quando olharam a Toyota, não perceberam. Por quê? Porque isso não é visível na empresa. Tu não vai bater o olho e vai ver que eles estão fazendo isso. Isso é uma coisa mais deles como pessoa. Além disso, a melhoria contínua é um dos pilares. Então, nenhum processo é tão bom que não possa ser melhorado. Então, aqui é como a gente estudar. Nenhuma prova, nenhum 10 é tão bom que eu não possa estudar mais e tirar notas melhores. Ah, professor, não tem como tirar mais que 10. Tenho 10 e 3 estrelinhas, lembra antigamente? Não digo isso, né? Mas digo depois, quando eu for fazer uma faculdade ou alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que eles têm também, muito forte, é o respeito às pessoas. Não importa quem sejam essas pessoas, desde o dono da empresa, desde as pessoas que trabalham lá dentro, aos funcionários de chão de fábrica. Todo mundo é tratado igual, não existe melhor ou pior. Existem pessoas que têm conhecimentos diferentes. Mas vai lá colocar o dono da empresa para limpar o chão da fábrica. Ele vai saber fazer? Não. Vai colocar a pessoa do chão de fábrica para gerenciar a empresa? Ele vai saber fazer? Não. Mas cada um é bom naquilo que faz. Então, o respeito às pessoas é um ponto fundamental. E daí, se eles fizerem isso, eles vão ter, consequentemente, mais qualidade, um custo mais baixo, menor lead time, que é o tempo para entregar os produtos, uma melhor segurança e uma moral mais elevada dentro da organização. Então, é assim que essas empresas funcionam, tanto a Toyota como outras empresas japonesas. E é por isso que eles são tão bons. Eles estão fundamentados no método científico. E eles têm a melhoria contínua e o respeito às pessoas como pilares do que eles estão fazendo. Então, o método científico, a gente pode ver que aqui no Brasil não é muito respeitado, né? Tendo em vista tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo. Então, a gente tem lá uma organização que é a Organização Mundial da Saúde, que através dos seus cientistas chegam a conclusões que são passadas para todos os países, e tem países que simplesmente não querem atender isso, né? Então, toda essa pandemia que a gente está vivendo. Então, os japoneses são muito bons nisso, são muito bons em entender esse tipo de coisa. Gente, dúvidas? Beleza. Então, qual o cenário vocês acham que mais identifica com esse pensamento da Toyota? O cenário A, aqui, de fazer essa conta, ou o cenário B? E por quê? Bora lá, gente. Bora participar. Ninguém, gente? Zero? Vocês estão me ouvindo? Depois eu falo um pouquinho sobre a Tesla. Vamos terminar isso aqui. Ah, professor, não faço. Eu acho que é a B. Muito bem. Por que é a B? A resposta certa é a B. Porque para eu chegar num resultado, eu posso fazer 4 mais 5. Ou eu posso fazer diferente. Posso fazer 5 mais 4. Posso fazer 6 mais 3. O que essa analogia quer dizer? Que não existe um jeito certo de fazer as coisas para chegar no resultado que a gente quer. A gente pode modificar a forma como a gente faz alguma coisa para chegar naquele resultado, contanto que a gente saiba qual é o resultado que a gente quer chegar. Então, o aluno que acho que foi o Thiago, né, perguntou da Tesla, né?
Tá. O Thiago está pensando em problema e depois solução. É um pouco diferente aqui dentro das empresas, né? A gente está pensando em problema e depois solução, mas aqui pensando... É que aqui a gente está tendo uma visão da onde a gente quer chegar, né? E aonde a gente quer chegar, a forma como resolver aquele problema pode variar. Então, aqui a gente já está indo mais para o espaço da solução, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que entender o problema, a gente tem que entender aonde se quer chegar, o que se quer resolver. E a forma de como chegar lá são os diferentes cálculos que a gente pode fazer, então podem variar. A Tesla também, gente. Então, a Tesla tem muito da abordagem Lean dentro dela também. Porque, assim, se vocês verem as entrevistas lá do Elon Musk, ele fala que é muito legal desenvolver um foguete que vai para o espaço, ele volta e ele é reutilizado. Mas como é que a gente escala isso? Desenvolver um foguete, tudo bem. Mas se eu quiser fabricar 50 foguetes por ano, como é que eu vou fazer isso? Como é que o meu sistema produtivo vai dar conta dessa demanda? Então, a gente tem que reinventar a forma de produzir foguete também. E com relação aos carros da Tesla, quem começou primeiro com os carros elétricos, na verdade, primeiro mesmo, isso já faz muito tempo, já até no Brasil a Gurgel pensava nisso. Mas mais recentemente, quem começou com isso foi a Toyota. Só que a Tesla fez algumas coisas diferentes e passou na frente da Toyota nesse quesito de carros puramente elétricos, né? Os carros híbridos da Toyota, sem discussão, são incríveis, né? Então, consegue lá uma economia de gasolina tendo um carro que é mecânico, é assim um absurdo. Eu vi até uma caminhonete esse final de semana, incrível, assim. A caminhonete, quando tu tá parado numa sinaleira, alguma coisa assim, tu arranca, ela usa o motor elétrico, até 20, 30 km por hora. Andou um pouco mais alto a velocidade, liga o motor a gasolina. Então, o carro acaba economizando mais gasolina dentro da cidade do que no asfalto, que é completamente o contrário do que tradicionalmente acontece, né? Mas, enfim, eles tiveram que reinventar também os seus processos produtivos. Então, aqui, o que eu quero deixar claro para vocês é que quando se foi lá na Toyota, quando se foi lá nessas empresas japonesas copiar o que se viu, se pensou nessas técnicas, ferramentas, métodos Lean. E se esqueceu que tinha uma parte menos visível, que era característica dos trabalhadores, que são os comportamentos, são a mentalidade, a utilização de suposições e hipóteses, então o método científico, os hábitos, as regras não escritas e a cultura. Então é incrível, gente. Eu acho que como os japoneses eles foram destruídos depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados se vê que isso já vem de muito mais tempo, mas serem dessa forma, entendeu? Ter esse pensamento cultural coletivo. E vamos levar o país para um lugar melhor. Vamos melhorar continuamente. Eu tenho amigos que estão morando no Japão e, assim, é muito diferente para eles lá. Então, é uma outra forma de pensar, uma outra forma de se comportar, etc. E, assim, é interessante que quando eu penso nessas coisas de melhoria contínua, então, nada é tão bom que não possa melhorar, eu trago isso, como eu já falei, para a minha vida como um todo. Então, para a minha vida profissional, então, quando eu estou montando as minhas aulas, quando eu estou fazendo provas para os meus alunos, para a minha vida acadêmica, então, quando eu estou desenvolvendo meus próprios trabalhos dentro da academia, minhas publicações de artigo, para a minha vida pessoal também, então, eu faço cerveja, então, como é que eu posso fazer melhor esse processo de fabricação, etc. Para a minha vida amorosa também, né? Eu tenho uma namorada, a Marina, então, como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento continuamente? Como é que eu posso melhorar? Quais são os livros, quais são as coisas que eu posso ler que eu possa fazer com que a gente se relacione melhor, a gente seja mais feliz, a gente chega melhor aonde a gente quer chegar no futuro, etc. Então, todo esse pensamento acaba entrando, quando a gente começa a estudar isso muito mais a fundo, começa a ser parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tem que ser dessa forma mesmo. Então, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, o envolvimento dos colaboradores na melhoria do processo. Então, na Toyota, então, aqui está escrito, esse aqui é o Enji Toyoda, né, um dos donos lá, né? Então, os nossos trabalhadores, eles nos dão cerca de 1,5 milhões de sugestões por ano de melhoria. Então, quem são esses colaboradores? Os colaboradores de chão de fábrica, desde o cara que está lá montando o parafuso, desde a pessoa que está varrendo o chão, eles dão lá sugestões de melhoria. A gente pode fazer isso melhor, a gente pode fazer isso melhor, a gente pode fazer isso aqui melhor.
E desses 1,5 milhões de sugestões por ano, 95% deles são colocados em prática. Então tem quase ali uma forma tangível ali de no ar da Toyota de sempre estar melhorando. Então não é o cara, não é o gerente que vai apontar lá para a pessoa no chão de fábrica que vai dizer, tu tens que melhorar esse processo. Não, é contrário, é diferente. Na Toyota é o trabalhador de chão de fábrica que vai saber que ele tem que melhorar e vai dizer a melhoria que ele quer implementar. Então, é ele que vai sugerir essa melhoria, entendeu? É exatamente, Thiago. É o cara que está lá no chão de fábrica, trabalhando na montagem do carro, que sabe se tem que ser feito melhor ou não. Ele que vai sentir a dificuldade. Nossa, parafusar esse parafuso está me dando dor no punho. Vamos colocar aqui uma parafusadeira elétrica. Aí coloca a parafusadeira elétrica ou pneumática. Aí, nossa, a parafusadeira é muito pesada. Vamos botar um fio até no teto para segurar essa parafusadeira para eu não ficar segurando ela com a mão. Isso é melhoria. Ah, ainda assim tem parafusos diferentes, mais altos, mais baixos, eu não consigo. Então vamos mudar esse fio e vamos colocar uma mola, porque daí eu posso botar a parafusadeira mais para cima, mais para baixo. E assim sucessivamente. Essas são as melhorias. É a pessoa que está lá no chão de fábrica que entende como melhorar o seu dia a dia. Mas isso tem que estar fazendo parte da vida dele também. Ele tem que ter essa mentalidade de melhoria. Então, ó, por trás das duas formas aqui de pensamento da Toyota, que foi evoluindo ao longo do tempo, está a maneira científica de pensar. Então, a maneira científica de pensar é a base, gente. É aquilo que eu falei, é o exercício número 4 ali para vocês responderem na prova. São métricas, é o que eu falei na aula passada. A gente consegue medir, a gente consegue calcular, a gente consegue ver o número e tomar uma decisão baseada naquele número. Não é, eu acho que dá para melhorar. Não, não é eu acho. Tem que ter fatos, tem que mostrar por que dá para melhorar. E não só com números, mas com argumentos, com aqui, ó, tá doendo o meu punho, eu tive que ir no médico da empresa hoje porque a parafusadeira tá muito pesada. Ah, então vamos melhorar. E assim sucessivamente. É assim que eles fazem. Então, o que a gente consegue lá ver é esse conjunto de ferramentas. Então, se a gente lá olhar no chão de fábrica da Toyota, a gente vai ver um monte de ferramentas que eles desenvolveram. Mas eles desenvolveram aquelas ferramentas para os problemas deles. Ah, a gente pode utilizar elas? Claro que pode. Eles passaram por... A gente não precisa reinventar tudo. A gente não é ciência da NASA, a gente não tem que partir do zero. Mas a gente tem que saber avaliar se o que a gente está utilizando para nós, dentro da nossa empresa, faz sentido ou não. Então, essa parte menos visível é essa maneira sistemática e científica de pensar em agir. Então, é uma rotina. E os gestores são tidos como treinadores para praticar essa rotina. Então, é uma rotina. Todo dia eles têm esse pensamento. Todo dia eles têm essa mentalidade de melhoria contínua, dia após dia. Beleza, gente? Aqui eu trouxe um exercício. Eu estou pensando ainda. Será? Eu não tenho certeza. Eu acho que talvez... a gente talvez possa trazer essa próxima parte avaliativa como exercícios que eu vou passar ao longo das aulas. Ao invés de fazer lá uma prova e tal. Talvez. O que vocês acham, gente? E assim, no fim não muda muito, né? Então, se vocês responderem esse exercício e colocarem lá no Moodle, tá? Eu vou dar até sexta-feira para responder também. E aí, na próxima aula, vai ter mais exercícios para vocês responderem até, tipo, segunda-feira, terça-feira ali. E aí já acabou o nosso ano letivo. Gente, dúvidas em relação à aula de hoje? Professor, tá de boa. Tá de boa? Vocês conseguiram entender, então, esse conceito? Então, ali, ó, o exercício que é para responder é como você definiria a abordagem Lean? E aí eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês entenderam dessa aula. Se quiserem pesquisar, tal, fiquem à vontade. Mas se vocês responderem o que vocês, de fato, aprenderam na aula de hoje, mesmo que a resposta não estiver 100% correta, faz mais sentido para mim. Porque eu consigo avaliar se vocês estão indo na direção certa. Fico feliz, então, que vocês tenham entendido o que foi passado na aula de hoje. Eu sei que é um pouco complexo e é um pouco corrido. Leva tempo para entender. Mas, assim, o básico lá, o chão, vocês verem isso, então, é importante, né? Mais dúvidas, gente? Murilo, eu já respondo.